falta um tato da CBF de evitar determinadas figuras, né, em um jogo. Teria de ser esse árbitro. Nós recebemos hoje mais cedo, estávamos lá no Band News na área, recebemos a informação do trio de arbitragem, etc e tal, e o Marcelo de Lima Henrique, que é ruim que dói, estava no VAR. E aí o Cruzeiro fez um movimento. Vamos lá, primeiro o Valu destacou hoje. O árbitro que vai apitar o jogo Cruzeiro e Palmeiras é o árbitro que o Abel sistematicamente elogia. Fala que é o melhor árbitro do quadro. Rodrigo José Pereira de Lima. Como é que é o nome dele? Rodrigo José Pereira de Lima. Sistematicamente o Abel elogia ele. Fala que é o melhor árbitro. E aí, cara, uma coincidência total. Obviamente que foi coincidência. Para quem acredita em coincidência, ele foi escalado. Só que no bolo veio o Marcelo de Lima Henriques. Vocês lembram do Marcelo de Lima Henriques? Dessa expulsão aí? Olha aí, ó. Mostra aí, Andrezão. Põe a imagem aí. Olha lá, ó. Ele expulsou o Jonathan Jesus nesse jogo aí, né? O Inter venceu o jogo por 3-0, etc e tal. E aí o Cruzeiro fez um movimento e ele saiu da escala, Valu. É isso. Ele seria o árbitro de vídeo auxiliar 2, o AVAR 2. E o Marcelo de Lima Henrique, que pediu a sua desaposentação, né? Ele ainda... Quando o Edinaldo era presidente da CBF, ele havia dito que iria se aposentar dos gramados. Infelizmente, para o bem do futebol brasileiro, ele decidiu voltar a trabalhar. E ele estaria como árbitro de vídeo auxiliar número 2. Só para chamar a atenção de um detalhe, o árbitro de vídeo, aí sim o titular desse jogo, será o Paulo Renato Moreira da Silva. O Paulo Renato Moreira da Silva foi o árbitro responsável por dar aquele pênalti a favor do São Paulo no jogo entre São Paulo e Grêmio, aquela penalidade fantasma do Grêmio em cima do jogador Luciano. Com isso a gente está dizendo aqui que o jogo já está encomendado. Eu, infelizmente, não tenho provas, né? Se eu tivesse provas a qualquer momento de algo sujo no futebol brasileiro, de qualquer pessoa, de qualquer dirigente, jogador, eu as traria à tona, ainda que isso pesasse na minha paz como indivíduo na sociedade e até a minha própria vida. Mas falta um tato da CBF de evitar determinadas figuras, né, em um jogo. Teria de ser esse árbitro. Eu repito, eu não estou dizendo que está encomendado o jogo, nada disso, porque eu não tenho provas a respeito de nada. Mas é estranho. Mas você poderia evitar. Qual o sentido de colocar o Marcelo de Lima Henrique, ainda que seja como auxiliar do árbitro de vídeo, em um jogo desse, uma escala, um jogo que vai ser desse tamanho para o Palmeiras, para o Cruzeiro, de colocar um árbitro que já foi muito elogiado, né? E o Abel Ferreira, a gente sabe, né? Ontem o Jardim estava falando que existe um ditado em Portugal, ele aprendeu a jogar o jogo do futebol brasileiro aqui. Então, é só a respeito disso. A CBF, além de fazer mal ao futebol, ela não tem bom senso quando as coisas estão assim. Tem umas coisas que precisam ser evitadas. Dá para evitar. Dá para evitar pelo seguinte, não é qualquer jogo. É o último jogo do Palmeiras antes do Mundial e é o penúltimo jogo do Cruzeiro antes da parada. Só que esse jogo, se o Palmeiras perde, o Cruzeiro passa o Palmeiras. E o Cruzeiro pode chegar à liderança. E a gente sabe do peso que isso tem. Para confiança, para ambiente e tal. Não é um jogo comum, não é um jogo que vale 3 pontinhos a segunda rodada do Brasileiro. Cara, tá valendo a liderança no último jogo do Palmeiras. Aí você pega o árbitro, que é o cara que o Abel mais elogia. Eu tô dizendo só de ter o cuidado, cara. Ninguém tá dizendo, como o Valu fala, não tem prova de nada. É evitar a fadiga, é só isso. Bom senso que chama. Se você olhar tecnicamente, ele é muito fraco. Eu também acho horrível. Ele é muito fraco. Nós estamos falando do Marcelo de Já Lima devia Henrique, ter né? aposentado. Não, estamos falando de todos. Não, dois? nós estamos falando do Marcelo de Lima Henrique. Ele é muito ruim. Eu acho o Rodrigo bom Já árbitro prejudicou também. o Atlético várias vezes. É igual você chamar, Gadi, é igual você chamar o Daronco para pitar um Atlético Flamengo. É isso, Breno. Entendeu? É Não bom dá. senso, Breno. Tem coisa que não É dá. bom Tem que senso, usar o é bom uma senso. questão de bom Porque senso. senão depois que acontecer, Peraí, não vai reclamar o Daronco que apitou o Atlético Flamengo já? Hã? O Daronco? Não, Porque não. tem problema. É que ele Tem não problema apita com o o Atlético Atlético. desde aquele Atlético em São Vai lá, Paulo. treta com o Hulk. Ele não apitou mais. Treta com o Hulk, já tem. isso. Acho que já tem mais de um ano e meio. Já. Não dá. Hoje, a gente, assim, eu acho que o pior aí é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Os elogios do Abel, é claro que
são ruins. Mas aí é bom da- senso, Thiago. É só Só que evitar. então, esse árbitro nunca pode apitar um jogo do Palmeiras. Isso. Não pode, não pode, não tem problema. Não pode, exato. na É questão de Palmeiras bom não tem senso. como. Não, ele pode até Porque o apitar. Abel não não fala pode. bem de Só que ninguém. um jogo chave como esse, ô Thiago, E desculpa. não, eu tô com o Não, Thiago. não pode eu apitar tô com o jogo Thiago. nenhum, então. Não. Se o incômodo é o fato do. Não, do eu tô Abel com o Thiago, é elogiar do o árbitro, Palmeiras. não apita jogo nenhum. É do Palmeiras. Não acho. Porque se. Não, Everton, o Thiago tá certo. Tá nada. Porque senão você vai pôr num contexto sempre um Porque aí, benefício ao em vez do Palmeiras. Cruzeiro, em vez do Cruzeiro Porque se reclamar, ele vai jogar apitasse- apitar Cruzeiro, a Palmeiras e São Paulo. Não, Gente, o São Paulino vai reclamar. Não, esse Thiago, jogo Thiago, é um jogo comum. Thiago, Palmeiras e... Porque do jeito que ele tá falando, por exemplo, esse árbitro elogiado pelo Abel não pode apitar um jogo do Flamengo no momento. Porque senão ele poderia prejudicar o Flamengo, que indiretamente Não foi isso que eu quis ajuda dizer. o Flamengo, Não, ajuda foi o isso que eu quis Palmeiras. dizer. Você entendeu? Você Esse entendeu árbitro errado. não pode- Eu tô entendi dizendo o igual o seguinte. Thiago. Não, então vocês entenderam errado. Tá. Eu tô dizendo Não, o seguinte. não, eu entendi Não tem que problema não pode apitar esse nenhum jogo o do árbitro Palmeiras. apitar um jogo do Mas ele Palmeiras. não pode apitar jogo nenhum Esse do Palmeiras, jogo, não, então. não pode. Esse jogo, Thiago, desculpa, não é um jogo como Mas o da só porque segunda envolve o Cruzeiro, rodada HG, no desculpa, Campeonato cara, Brasileiro. não. Você Desculpa. tá falando isso só porque envolve o Cruzeiro. Não. Se fosse claro Palmeiras que- e Flamengo, você não tá nem ligando pro árbitro, Não, então. não, é porque, obviamente, isso foi trazido aqui para o debate. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: um árbitro que o Abel sistematicamente. Tá sendo bairrista. Não, isso eu sou. Mas tá sendo você não muito. tá, não, se Não, você está cara, querendo mas não. me incomodar dizendo isso, Você você tá não vai sendo incomodar, bairrista. porque eu sou mesmo. Não, o que eu estou te nós dizendo é o todos seguinte: somos, mas você tá cara, sendo não é um jogo de forma comum. exagerada. Não é possível que vocês achem que esse jogo do Cruzeiro com o Palmeiras domingo é um jogo comum. Não, ninguém tá falando isso, cara. Então, aí um árbitro que Ele o não cara pode elogia apitar nenhum sempre, jogo do você Palmeiras, coloca no então. jogo-chave. Despedida do Estevão, último jogo do Palmeiras Ah, na temporada, não, o Palmeiras lidera, O e etc grande- e tal. o grande- O jogo no Mineirão. O grande etc. problema para. pra mim é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Não, Nós eu estamos acho que é o falando de um menor cara- dos problemas. Nós estamos falando de um menor? É. Ou o que esse cara fez com o Cruzeiro na segunda rodada, na Não, tô terceira dizendo rodada? entre colocar ele e colocar esse árbitro aí, que não é o melhor. Eu não acho, não. Ah, que é melhor isso. ter o cara, Não, o Rodrigo, do que o no Marcelo. Avar 2 Olha não o que tem o Marcelo força pra fez. definir jogo, não, Não tem, não. Não tem, não. Tem não. Eu, Tem que preocupar com quem tá no palpite. Não sei No o quê. palpite. Contra o honestamente, contra o Cruzeiro, não Internacional colocaria. e Marcelo Cruzeiro, ele de Lima estava Henrique- apitando. O Marcelo de apitando. Lima Henrique tem que ser proibido Tudo bem. de estar em qualquer jogo do Cruzeiro. Tudo bem. E Porque tá- o que ele e fez não na vai expulsão trabalhar. do Jonathan Jesus foi prejudicial. E não vai trabalhar. Seriam Nós estamos 3 falando de pontos a coisas mais que distintas. o Cruzeiro vence aquela partida. Então, o Marcelo de Lima Henrique é um escárnio. Ah, nós estamos falando de ele tá coisas nessa escala. distintas. Estamos, porque o falando de Marcelo coisas de Lima Henrique é um escárnio. Ele prejudicou o Cruzeiro nessa temporada. O Rodrigo, é Rodrigo José? Pereira Rodrigo de Lima. Pereira de Lima. Eu não vejo, eu honestamente não vejo algo tão grave. Mas acho que seria de bom tom evitar que ele apitasse a todo e qualquer Sabe jogo o que do que Palmeiras. acontece? Quando do você, Palmeiras. você como profissional, tá? Você como Sim. profissional. Aí tem um dirigente do futebol mineiro que vez por outra Pode te pegar no elogia. meu tênis, meu. Vez por outra te elogia. Ah, Não, o sei Tiagão qual é o dirigente cara. é. Sei Tiagão qual é o dirigente cara. Tiagão é o cara. O Thiago Fernandes, você fica mais benevolente, fica não? Cara, Aí, ó, tá vendo só? Não. Tá vendo? Não, depende só pra falar. Não precisa. Não, a sabe por quê? resposta quando é não, irmão, tem que sair na hora. Não Você tem não que fica sair mais na hora. benevolente, não. Você tem que pensar Você tudo. pensou. Você tem que pensar tudo. Sabe por que não Entendeu? fica mais benevolente, Não, acho HG? que poderiam ter evitado. Quando a gente vem aqui, Evitado a o gente Marcelo dá- de Lima Henriques e o Reinaldo Pereira de Lima. Eu te cito Renato, até exemplo Renato, do que você Reinaldo. está falando. Confere aí o nome dele pra mim. E, aliás, é muito ruim, por sinal. Rodrigo Pereira de Lima. Horrível. Aliás, Gente. uma vez eu falei, fiz um vídeo no meu Instagram falando que a arbitragem dele tinha sido vagabunda. Aí um cara da Associação de Arbitragem fez uma nota lá. Ah, peraí, foi Ai, ele o aquele Everton Cruzeiro? Guimarães. Rodrigo sei o quê, José. Rodrigo Pereira de Lima. Aí, não sei o quê, Everton Guimarães, não sei o quê. Cação serviço. Mas deixa eu só perguntar. ô, Foi, Thiago. não, peraí. Mas foi a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, não? O quê? Que você fez essa crítica, eu acho que foi do Davi de Oliveira Lacerda. Não, eu critico tudo, né, Thiago? É, mas eu acho que foi do Davi de Oliveira Lacerda. Foi Tudo, depois do todos. Cruzeiro e Palmeiras lá. Que ele anulou um gol do Lucas Silva. Não, Qual foi árbitro que outro a gente jogo. ainda não. Qual árbitro que a gente ainda não criticou? Não, eu tenho um as árbitro que eu atuações? critico menos, porque eu acho ele o melhor, mas tem gente, quando eu, Eu falo acho que eu acho o ele o Klaus melhor, melhor. me bate, Quem? quer me espancar. Quem? O Klaus. Eu também acho o Klaus o melhor. Eu acho o Klaus o melhor, Tá vendo? mas Várias quando eu vezes- falo que ele é o melhor... tudo Várias legal. vezes trouxemos Hoje. erros dele Pois aqui. é. Teve um jogo do Atlético que ele não deu um pênalti que foi dentro da área. Numa mão do Atlético Goianiense, a mão. Né? Então, assim, só rapidinho eu já lembrei de Pois um. é, mas aí se você tem uma arbitragem Tem vários que ela erros. não Gosto do agrada Daronco todo também. mundo há muito tempo. Se eu sou o presidente da comissão de arbitragem, a primeira coisa que eu faço, olha, eu não vou dar moleza pro azar, não. Eu vou bom senso aqui, sabe por quê? Porque se esse cara errar contra o Cruzeiro, amanhã vão falar que é porque o Abel... Elogia ele. Pra que É eu vou... bom senso, fazer? já, rapaz. Esse cara não Pra tem que quê? apitar jogo do Palmeiras, gente. Ele não pode apitar jogo do Palmeiras. É sim. O tema é bom Tudo senso. bem.
Eu gosto do Daronco também. Eu gosto do Daronco como árbitro, não. Eu também não acho que ele seja muito ruim, Tô não. falando sério, você citou aí. Eu também não acho, Acho não. que ele tem Não, um é problema, porque- parece que pessoal lá. Esse negócio com o Hulk E é o que dele me pegou mal parece. demais. Mas ele é pegou bom mal, a árbitro. forma que ele conduziu isso aí Foi foi muito muito. mal. Né? O Daronco tem esse problema. Mas Agora, o ele é bom Daronco, árbitro. eu acho ele um bom árbitro. Só Meu que eu sonho acho que às vezes ele pipoca. inventarem o árbitro reborn para apitar no futebol brasileiro. Porque eu não acho que nenhum presta hoje no nosso Eu também acho que nenhum presta. Isso, mas que Eu também ódio acho. no coração, Eu tô com o Valor. Moreno. Melhor isso do que, em meio a tantos que eu falasse mal, eu elegesse um para ser bom, né? Pra ser bom. Então, aí fica da cabeça de Nossa, cada um. essa Nossa, foi essa só aí foi, canela, essa mas aí assim, foi na sua. louco. Porque você Eu sou acabou de... treinador? Não, mas você acabou de eleger um pra ser bom aí. sou treinador, o mas não sou Klaus. treinador. Você elegeu o mas Klaus você e elogiou falou. um. Ah, mas e daí? Você elegeu um. Então, eu tô achando ruim dele falar que é tudo uma porcaria. Mas ele te deu uma entrada Por que igual deu um cara, entrada? um cara nem do percebeu. Em que Union. sentido? O cara do Union Em que ontem. sentido? Professor Miyagi, que você gosta, aliás, você tem um gato que é a cara do, cara do Miyagi. do mestre Miyagi. Daniel San, andar à direita, seguro. Andar à esquerda, seguro. Mas se anda no meio... Então, você tá andando no meio, achando que tudo Você é que errado. tá andando você no que meio. tá andando no meio, Você que tá Daniel. andando no meio. Você que tá andando no Não, meio. eu tô me posicionando. Everton San. Eu tô me posicionando. Quando você diz que tudo é bom, tudo é ruim, é um posicionamento? É, mas tá ficando muretando. Eu não tô muretando. Eu acho a arbitragem, Olha, eu tô sendo na direto. média, a arbitragem é muito ruim, mas tem um árbitro ali que eu acho que é um árbitro mais ou menos, que é o melhor deles todos. falar São pra ruins. você igual o que é o Nazareno. que é o Klaus. Quando eu falo que eu acho o Klaus o melhor deles, não quer dizer que o Klaus seja uma sumidade. É apenas o melhor dos ruins. Entendeu? Nossa senhora, meu Deus. Não é? Parabéns Você não pra acha você, nenhum árbitro cara. bom? Do Brasil hoje, nenhum. Nenhum. Parabéns, Você não- Celso. se você tiver que escolher um. Nenhum. Não, mas você tem que escolher um. Eu vou buscar Não, não agora. tem, você tem que escolher um não brasileiro. tem. Não Poxa, tem. tem que Elton. escolher um. Não, É. não cede a isso. Então não tem. é- Não tem. É isso que Não, eu já... não, você tem que escolher Eu tenho que um, você é escolher um que é obrigado. bom. É. Não, escolher um. Não tem, Menos Elton. pior. Não tem. Aí, tá vendo? Não Não tem. tô falando. Coloca- Menos pior. Coloca todos Menos os nomes pior. ali, tira um Ô, gente, oito. o menos Klaus pior. e o Daronco não são maus Menos árbitros. pior. Menos pior. É. Eu vou no discordo de Daronco. vocês. Tá, beleza. Menos O pior. Klaus e o Daronco são os dois melhores. Menos pra mim. pior. Wilton. Aí, mordeu a chumbada. O Wilton. É o que eu queria. Pronto. O Wilton. Se posicionou. Tá falando que é o Wilton. Que, aliás, é uma desgraça de ruim, né? Nossa. Eu também não acho Nossa, mal. é O diferente. único que enxergou o gol do que não Flamengo existiu. no Maracanã que É ninguém diferente viu. de Existiu. falar É o que é único. bom, Aquele, né? o É diferente Wilton de falar Pereira que é bom. Sampaio deu um gol. É diferente deu um de falar gol que é bom. Pro Flamengo no Maracanã, que ninguém viu. Nem Ó, o o VAR. estádio não viu, Aqui. a imprensa não viu, Olha só. o VAR não viu, ninguém, nem o jogador de campo viu, Olha só. ninguém viu, mas ele viu. Cada um citou um aqui. E todos esses que nós citamos têm erros graves. Então, Todos quem são, tá dizendo que não? Todos são péssimos. Não, gravíssimos, não existe. cara. Rodada não existe passada. bom. O que ele Não são tentou é péssimos, para não. tentar provar que existe um bom. E não existe, tá? Não existe. Ele tá não, no Vale não do são Eco. péssimos. Não existe. O Wilton também não é péssimo, igual você tá falando. Não existe. O Wilton não, ele é, Não, ele, não, é não. mais- ele é péssimo dos péssimos. Aí. Não é. Não é. O Wilton, Tá vendo? Não é. péssimo dos péssimos. Não é. O Marcelo de Lima Henrique, só o Grenal Não, que esse é gosta fraco, dele. esse é Ele é fraco. ruim que dói. Aí Ruim tem um que o dói. Abel gosta. É, tem o- Um que o Abel gosta. Eu A acho pessoa ele acha ruim normal. demais. O cara que dá Eu mais acho ele chilique ruim na beira demais. do campo. Eu acho ele ruim Aí o demais. Abel gosta. No meio Acho de ele 40 bom. tem um que o Abel gosta. Hein? No meio de 40... Esse cara não pode apitar os jogos do Palmeiras. Então, Isso mas é eu correto. posso dizer Ele se eu não gosto pode desse dizer. ou daquele, porque eu não sou técnico Todos de são time e péssimos. nem dono de time. Aí daqui a Entendeu? pouco Não, vem, claro. vem o Zé das Couve e me manda mensagem no direct. Me manda um pix no direct.